Olá, sou Jefferson Luiz de Simone, sou fundador do Stick Fight Do. Neste audiobook falarei sobre o tema nomeação de combinações. Tá? Então, nomear combinações no Stick Fight Do significa dar um nome, né, dar um segundo nome a uma sequência de técnicas que são executadas e combinadas. Né? Então, nós temos várias técnicas no Stick Fight Do e cada técnica é representada por um código alfanumérico. Né? Então, os nomes das técnicas, na verdade, são nomes, são códigos alfanuméricos, tá certo? E quando nós combinamos essas técnicas, sejam técnicas de níveis diferentes ou técnicas dentro de um mesmo nível de dificuldade, nível 1, 2, 3, 4, ou seja lá qual for, nós precisamos muitas vezes documentar essas combinações, né, para controle e para efeitos didáticos, tá certo? Ou até para lecionarmos aulas de Stick Fight Do para outros grupos de praticantes, seja à distância ou seja presencialmente, tá certo? Bem, para então referenciarmos uma determinada combinação, basta que se escreva, né, que se documente, se digite ou que se coloque, que se registre da seguinte maneira. O nome, né, os termos, nos casos os códigos, desculpe, de cada técnica, né, interligadas por um sinal de mais. Então utilizamos aí símbolos matemáticos para representar combinações no Stick Fight Do, tá certo? Então o ideal é que se faça o seguinte ao escrever então uma combinação, tá? Que se coloque, né, no papel, no computador ou em qualquer lugar, no editor de texto, que se coloque o quê? Que se referencie o quê? Os códigos de cada técnica, né, que fazem parte da combinação que está sendo concebida, né? Interligadas então pelo sinal de mais. Então coloca-se o nome, né, desculpa, o código, um sinal de mais, daí o outro código, mais um sinal de mais, e assim se faz uma sequência documentada, tá certo? Agora é muito importante pensar na ordem, né, de execução, né, dessas combinações, tá certo? Então, quando se executa uma combinação sequencialmente, o que eu quero dizer com isso? Primeiro uma, depois a outra, e depois a outra, e depois a outra. Ou seja, quando você tem uma ordem nessa execução de técnicas do Stick Fight Do, então é necessário sim que se documente isso, né, utilizando, claro, o sinal de mais para interligar cada código de técnica referenciada, mas que se também se organize, né, esses nomes, esses códigos de cada técnica de acordo com a ordem real de execução. Né? Da mesma maneira que você, na mesma ordem que você executar as técnicas enquanto praticante, né, você deverá documentá-las também, utilizando então o sinal de mais para interligá-las. Tá? Então tem que seguir a mesma ordem de execução. Tá certo? Agora, nos casos, agora existem, claro que existem exceções, tá certo? Nos casos em que as técnicas forem praticadas de maneira aleatória, ou seja, randômica, né, de forma que a ordem não seja algo importante, então, sim, aí poderá ser feito sim um registro fora de ordem, então, desordenado, em qualquer ordem que seja, poderá se documentar então os códigos das técnicas, mas sempre então utilizando mesmo assim o sinal de mais para interligar esses códigos, tá certo? Agora eu recomendo uma outra coisa. Eu recomendo que quando a execução de uma determinada combinação de técnicas não seguir uma ordem, né, e sim for aleatória, se essas técnicas, se a ordem não for importante, então que se documente isso também. Né? Documente isso, se você for um praticante de Stick Fight Do e fizer combinações de técnicas, se acostume a documentar isso também. Então quando você criar uma sequência de técnicas de execução que não seguir uma determinada ordem, onde a ordem não for importante, não for necessária, documente isso, coloque lá ao lado, né, no final da linha dessa sequência, ou abaixo, ou coloque uma observação, né, dizendo que aquela técnica, informando que aquela técnica não segue uma ordem. Tá? Coloque ali, olha, esta técnica não possui ordem definida. Né? E dessa maneira, qualquer pessoa que quiser praticar a combinação que você conceber, que você criar, né, ela saberá que não existirá uma ordem para a execução dessas técnicas, ficará mais fácil, né? Você facilitará a prática da combinação criada por outras pessoas, tá certo? Da combinação que você vir a conceber, tá bom? Então, muito obrigado, isso que eu tinha para falar hoje nesse audiobook e até a próxima, hein?